tem cabimento, né? Mas, vai. E aí, né, esses diálogos são necessários. Não sei, Vamos vai ver. chegar, né? Estamos aqui, irmãos, começando esses testes iniciais. Né? Só um pouquinho para ver se está certo. Não, são desafios sempre, né? Acho que você tem que ir mais pra trás, né? Acho que eu tenho que ficar... E a luz tá fraca ainda. Esse canto Tá fazendo sombra. eu preciso pôr uma lâmpada aqui, ó. Então, E não dá pra acender essa dali, ó? Essa pequenininha aí? ela até está acesa, eu acho. Ah, não tá. Ela até que não faz muita diferença, assim, né? Mas Vamos ver. vamos ver o que vai dar. Faz pra ti. Aqui assim. Sempre ajuda, né? Um pouquinho. É que faz muita sombra. Mas acho que tá bom. Vai indo. Uma hora a gente melhora a situação. Não, mas tá bom. O pessoal está conseguindo escutar bem, né? Está conseguindo ter uma recepção boa. Então estamos aqui, queridos irmãos, vocês de toda parte, de todos os lugares, estamos começando esse momento de só uns acertos aqui até o pessoal chegar. Por enquanto a irmã Heloísa está aqui. E vamos, deixa eu ver aqui. Tá. Tem uma pessoa pedindo aqui para a gente estar orando e que querem muito ter um encontro aqui. Vamos ver. Eu vou só responder aqui que a gente vai marcar, né? E agora estamos aqui. Estamos em coinonia. E vamos orar por vocês. São lutas, né? Que às vezes as pessoas passam e às vezes conseguem ainda dar uma acessada. Olha, é uma luta assim, né? Cada dia a gente sempre tem essa visão, você e os cristãos assim, as pessoas em Cristo, né? Que caminham com vamos dizer assim, com muita comunhão no Senhor. Tem uma agonia que é impossível de... É uma agonia, mas também é um mesmo sentimento, né? Não é só uma agonia, embora também seja, mas Filipenses fala que pelo caminhar com Cristo vai acontecer no caráter da gente, de ter o mesmo sentimento que tem em Cristo, né? Filipenses capítulo 2, ele vai trazer para nós essa revelação assim, né? De que há uma transmissão, há um modo de construção de caráter a partir da relação com Cristo, que a gente passa a ter esse sentimento. Então a gente fica assim, tendo que lidar, né, com pessoas que não estão vendo nada da situação que eles estão, né, como a gente tem os parentes, a gente tem os amigos, e ao mesmo tempo a gente está vendo a condição da pessoa e no estado que ele está. Então a gente fica assim, naquela vontade que as pessoas conheçam o Senhor também. Então esse ato, assim, esse momento de nascimento no reino de Deus é um processo assim que só Deus sabe como fazer. E Paulo usou uma expressão uma vez que ele sentia como que dores de parto para que o Timóteo nascesse na fé, né? Então ele comparou assim como
dores de parto, né? Aquela vontade de que nascesse, que tivesse vida e viesse a viver para Cristo, né? Falasse a mesma língua. Falasse a linguagem, mesmo pensamento, tudo. Essa comunhão eterna e a pessoa ali, né, nas diversas situações. Deixa-me. Vê que lado? Não, deve ser até. Vai lá, não. Vai lá. Mas eu acho que está aberto lá. Tá aberto? Olá pessoal, está fechado aí? Ah, pô, que barbaridade. Incrível. Eu? Não. Foi o Felipe. Oi, tudo bem? Oi. Beleza, esse negócio. E aí, meu, como é que vai? Está bom? Continuando firme? Tudo bem, né? Tudo bem. E aí, conseguiram ir bem? Voltaram bem? Lá naquele lugar, era Paraná? Paraná, Maringá, Maringá, né? Sim. casamento lá, É. trio lá. Aí, Vi. Então, a gente estava aqui orando por vocês nessa jornada aí, né? Bem longa. Eu sei que a Nancy está meio resfriada hoje. Aí acho que ela vai ficar lá vendo a gente via internet. Tá. Pegou assim um resfriado. Não foi fácil. É melhor ficar lá descansando, né? Aí. E a gente vai continuando, né, irmãos? Vamos ficando firmes. Oi. Oi, boa noite. Boa noite, irmã Sinete. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Continuando. Temos que orar também pela irmã Margarida, né? Que outro dia ela levou uma mordida de um cachorro na mão. E o cachorro dela, né? Mas eu acho que ele estava doente, alguma coisa lá. E acho que talvez ela foi pegar e ele virou assim e mordeu, né? Oi, irmãos. Boa noite. Mas eu acho que já está melhorando. Demora um pouco, né? Quando é assim, essas coisas de mordida de cachorro, é uma luta. Então. Você falou com ela hoje? Não falei não. Mas ela falou outro dia. Eu falei com ela outro dia. Sim. Aí vamos ver se ela começa. Ela disse que está conseguindo trabalhar, Fica minha né? amiga lá? É. Obrigada. Então a gente vai orando pelos irmãos que estão passando essas situações. E tem também o pai da Letícia, né? Que vai fazer uma cirurgia essa semana. E vamos estar orando também por ele. Essas situações assim que aparecem, né? Que surgem junto com a caminhada da gente. Algumas lutas de saúde que alguns vão passando, né? Algumas situações de acidente aí. E a gente vai procurando levar essas pessoas a Deus, né? Em oração. Trabalhar essa relação de intercessão, né? De fazer uma função que a gente é chamado, né? Pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, a
há um chamado também para a gente estar orando. Não deixar de lidar com essa ministração, esse tipo de uma dinâmica na nossa vida. É uma das estruturas na vida de uma pessoa de Cristo, essa prontidão para orar, prontidão para orar. Então a gente fica pensando sobre essa questão, como é que a gente está lidando com essa estrutura dentro da nossa vida, Então a questão da oração, a questão de uma relação em que se fala com a pessoa, uma relação em que você fala com a pessoa, você fala com o Senhor. E se a gente não tomar cuidado, realmente há uma... Nem isso é muito alertado na Escritura, devido à ideia de que uma vez que você está em Cristo, você vai estar vivendo esse relacionamento. Então, no entanto, se tu descuidar desse tipo de estrutura dentro da nossa vida, isso vai conduzir a um tipo de imaturidade, de enfraquecimento, de uma falta de contato. Então não há uma interação entre o Deus Criador e a gente. Então é extremamente saudável para nós sermos lembrados assim pela palavra de Deus que não pode faltar em nossa vida uma relação de fala com Cristo, estar pronto a estar conduzindo nossa vida numa fala com Ele, Então a gente vai estar orando, Vamos estar orando. Tiabá também, ela está lá se recuperando e, enfim, a gente tem os nossos, acho que cada um de nós temos a nossa visão de vida, o que anda acontecendo com a gente, que situações a gente está passando, particularmente assim, Somos um corpo, a gente é um corpo, como pessoas de mesma fé, mas ao mesmo tempo somos uma pessoa. E o que está acontecendo em nossas vidas é a nossa história de vida, é a nossa condição de continuidade, é uma condição de nos formar nessa vida. Como é que está sendo isso? Como é que está sendo essa construção? Então, é extremamente importante uma atualização o tempo todo em Cristo, em que a gente tenha muita atenção naquilo que ele está fazendo. A gente tem. Geralmente, quando você está dirigindo, o pessoal diz, cuidado em você ter atenção no que está fazendo, ou no trabalho que você faz, enfim, coisas assim, para evitar acidentes. Mas a gente precisa ter a atenção também devida à nossa vida como identidade cristã, aquilo que a gente é em Cristo, irmãos? Então vamos orar ao Senhor, lembrar dessas pessoas, desses irmãos queridos, daqueles que estão longe, que não podemos estar tão assim em contato, mas que o Senhor abençoe eles também. Vamos orar. Então, Deus, nós estamos aqui juntos e nessa comunhão que realmente não tem a dimensão geográfica que possa nos separar, como Paulo disse que não tem nada que possa mais nos separar do amor do Senhor que está em Cristo, não tem mais altura, nem profundidade, nem quilômetros, ou seja lá o que for, nós estamos ligados, não tem mais vida nem morte que possa nos separar do teu amor, não tem mais nada, nenhum poder de demônios, nem anjos, nenhum tipo de autoridades tem a condição e o poder de nos separar desse amor do Senhor que está em Cristo, Pai. E por isso nós estamos aqui também agradecendo a Ti e ao mesmo tempo querendo entender um pouco mais dessas coisas que para nós, se não fosse a Tua palavra, a gente não saberia mesmo. Nós queremos pedir a Tua bênção para nós, para que em nós haja vontade, Senhor, e uma determinação de estarmos ligados a Ti
naquilo que Tu tens para nós, enquanto dentro do tempo. Nós também queremos agora pedir, Senhor, por aquelas pessoas que falamos aqui. Alguns estão passando por suas lutas, por suas batalhas, alguns com problemas de saúde, vão passar por intervenções cirúrgicas, Senhor. Então nós estamos pedindo ao Senhor que esteja abençoando eles lá naquelas horas, e mesmo agora, Senhor, abençoando aqueles que também não conhecem o Senhor e que nós estamos perto. Nós sabemos que não há outra forma de ter vida a não ser em Cristo, Senhor. E nós queremos muito que o Senhor nos abençoe a ter sabedoria para lidar com a nossa vida e para lidar com a vida de quem a gente chega por perto, Senhor. Abençoa o Teu povo que está aqui, a Tua família, os Teus chamados, a Tua eclesia, Senhor, que se reúne como família para celebrar o Senhor em nossas vidas, Pai. E também celebrar o dia que Tu virás. Nós queremos muito, Senhor, a Tua bênção, precisamos da Tua bênção, Senhor. Nos ajude a andar assim e assim contigo, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Né, irmãos? Então, tem uma palavra aqui em Atos, no capítulo 2, né, que a gente tem sempre lembrado, porque é de onde vêm alguns termos conhecidos por nós, né? Então, Atos 2, no versículo 42, olha só. Naquele início, né, quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo veio, e aí naquela mensagem inicial, né, que foram pregadas as palavras de Deus, muita gente se entregou a Cristo naquele dia ali, né? O pessoal que tinha a visão de Deus assim, voltada para a religião ou voltada para qualquer coisa assim, de ritual ou festas, como eles estavam lá naquela festa lá de Pentecostes, né? E todo mundo pensando de alguma maneira num aspecto mais espiritual da vida, assim, aí acontece novamente um cumprimento da promessa, né, de Deus. Então Deus prometeu que o Espírito Santo ia vir, ele veio. Né? Então aqui naquele momento, naquele início assim, quando o Espírito de Deus prometido por Cristo vem. E naquela mensagem que está sendo falada, lá no versículo 42, mostra que pessoas, eles se entregaram a Cristo, né? Muita gente se entregou a Cristo. No versículo 41 fala isso, né? Os que aceitaram a palavra, né? A palavra de Deus é essa que a gente está diante dela, ela tem a capacidade de chegar até nós, ela toma o curso vindo do alto, ela vem do coração de Deus, do céu, da eternidade, e alcança a nossa vida na nossa dimensão, onde a gente está, na condição de mortos ou na condição de pessoas de Deus. Então ela vai chegar até o coração humano na intenção de elevar a gente até o autor da palavra. Entende, irmãos? A palavra vem com a intenção de alcançar o ser humano e tirar ele daquele estado que está. Não é só para a gente ficar ouvindo uma palavra, uma historinha, alguma coisa assim. É a palavra de Deus que chega para tirar a gente daquele status que a gente está indo na vida, entendendo o nosso modo de entender, e Deus então alcança a gente e tenta essa palavra para tirar a gente daquele status, né? E ela alcançou essas pessoas aqui, e eles, uma vez alcançados pela palavra de Deus, como a gente já viu aqui várias vezes, eles nasceram de novo, né? Tiveram fé. A fé é um resultado disso, desse ato da palavra na pessoa. Então, o que é a questão da fé, né, que nos envolve em Deus? A fé verdadeira é aquele ato de você e Deus numa ligação, numa conexão. A fé é isso. A fé não é aquilo que a gente tem dentro do coração, a gente não tem fé.
A fé é aquilo que é produzido pela palavra de Deus. A palavra de Deus produz em nós uma ida a Deus, uma compartilhar de vida. Isso aqui é fé. Tem gente que pensa que fé é aquilo que a gente crê. Não é isso. Isso aí é o máximo que o ser humano pode achar que é alguma coisa e achar que ele usa o termo fé, né? Mas num sentido humano poderia ser usado esse sentido, né? Mais enfraquecido da fé, quando a gente acredita em alguma coisa para fazer alguma coisa, né? Mas a fé que vem de Deus, da parte de Deus, é outra situação, né? É o ato da palavra alcançar a gente como pessoas e nos elevar até Ele numa relação que vai acontecendo. E você se envolve com isso, né? Então, isso aconteceu em muita gente naquele dia. Eles disseram, realmente é verdade as questões de Deus em Cristo, e então eles aceitaram. E olha aqui no 42, irmãos, vai falar o seguinte: perseveravam, né? Estão vendo aí, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Algumas coisas foram resultado da palavra de Deus neles, né? Algumas coisas resultaram neles, naquelas pessoas. Não tem sentido a pessoa dizer que tem fé em Deus e não aconteça isso aqui, né? A fé em Deus, no Deus verdadeiro, só pode resultar isso que está aqui no 42. Se não resultar isso, não tem fé. Não é fé, né? Isso que está aqui é o resultado da palavra neles. E é o acontecer da fé neles, né? Oi? Olá. Boa noite, irmãos. Isso é bem importante. Oi, tá bom, irmão Daniel? Catiane. Samuel. Manuela. Esse ponto, irmãos, ele é extremamente importante para a gente, como pessoas que estão sendo alcançadas por Cristo, né? E que vai nos ajudar a dar uma desenvolvida nessa relação com Deus dentro desses parâmetros que estão aqui, né? Em Atos revela isso. Se a palavra de Deus aconteceu em nós, vai gerar algo em nós, resultado dessa palavra, né? E então isso aqui vai conduzir, esse modo de vida vai conduzir a eclesia, vai conduzir os chamados, as pessoas de Cristo até o dia de Cristo. Esse fenômeno aqui, esse fator de Atos 2:42, né, que é o texto que a gente está dando uma olhada agora, né, em que é um resultado da palavra neles, né, aí vai conduzir eles até o dia de Cristo, né, o dia que o Senhor voltar. Então, o que vai conduzir? Que ética, que moral, né, que procedimentos geraram neles a palavra de Deus? Geraram, está em Atos 2:42. Eles perseveravam, né? Eles perseveravam. Então, irmãos, alguns lugares na Bíblia, alguns lugares na Escritura, a gente tem momentos em que Deus está trabalhando dimensões mais ainda para o futuro da nossa vida, né? O que há de acontecer com a nossa vida em outra situação fora daqui também, né? Então a gente tem a Bíblia apontando para o futuro da gente também, o nosso futuro, tanto essas relações no nosso presente quanto o nosso futuro, né? E em alguns momentos o céu se abriu e as pessoas puderam ter algumas visões, algumas experiências que transcenderam as que são normais da gente ver, né? Claro que a gente está vivendo um tempo que cada dia que nós estamos passando, assim, a visão de vida ela está secando, né? As pessoas estão vendo que a interpretação de vida do ser humano também está secando. Não há uma visão exata
de como que o ser humano é, né, quem ele é, para onde ele vai, como a gente estava falando ontem lá na casa da irmã Heloísa, na coinonia que teve lá. As pessoas estão cada vez mais ausentes da sua própria realidade, distantes da sua própria realidade, né? Aí de repente o filho vai crescendo, está na hora de ir para a escola, aí manda para a escola, né? Aí vai crescendo mais um pouco, está na hora de tirar carta de motorista, aí tira a carta de motorista, está na hora de faculdade, aí entra na faculdade, né? Agora vai se formar, e vai indo, né? A pessoa, agora pegou uma doença terminal, vai morrer. Hoje estava vendo uma Alice também deixou uma postagem de uma médica muito consciente, muito importante aquele depoimento dela. Tem um vídeo dela em que ela vai apresentar um argumento, né, que ela trabalha o tempo todo com doentes terminais. Não é um trabalho fácil, né? O tempo todo vendo pessoas morrerem, e ela coloca a ideia de que as pessoas, muitos na medicina, muitos médicos, eles trabalham a doença, né? E ela até disse, não é errado, embora a pessoa tenha que ter uma definição sobre isso na sua vida, mas na verdade ela está procurando trabalhar o ser humano, né? A pessoa que está tendo aquele problema. Então ela trabalha de uma maneira muito cuidadosa para alcançar aquela pessoa e dar àquela pessoa uma perspectiva melhor naquele estado terminal que ela está. E em um determinado momento o vídeo é muito bom, ela tem colocações muito boas sobre essa maneira de lidar com o ser humano, porque de fato hoje em dia está cada vez mais para baixo, está cada vez mais sem significado a pessoa, né? Chega até ao ponto de, se a pessoa estiver num estado terminal, simplesmente, como ela mesma diz, manda embora e trata paliativamente até morrer. Quer dizer, agora esperar morrer e deu, né? Animal, às vezes vai para um canto, e lá no canto ele morre, ele se afasta e fica lá até morrer, né? Mas o ser humano, até ela diz assim, alguém aqui pensa que nunca vai morrer? Falando, é claro que todos são médicos naquela palestra, todo mundo está vendo aquela situação, e mesmo que não, ninguém pensa que não vai morrer, né? Mas me despertou também aquela palavra, porque mesmo ela, naquela dimensão de melhorar a condição de lidar com o ser humano, para ele não partir daqui como uma coisa, né, como uma batata que morre, uma banana que morre, um cachorro que morre, né, a pessoa é muito mais do que isso, né, mas ela, o máximo que ela pôde dizer para uma pessoa que ela deu exemplo até, foi que ela viu uma lágrima descer do olho daquela mulher que estava morrendo. E que ela pôde ver que ela teve uma grande emoção de ter sido cuidada por ela. E ela chorou muito também, né? Então é claro que essas duas situações são relevantes, são importantes, mas também a gente chora e lamenta muito. Porque em nenhum momento ali foi tratado da questão eterna da pessoa, em nenhum momento ali, né? E é claro, o pessoal, quando ela mesma falando nessa área mais espiritualizada, ela usa o termo espiritualização, né? Quer dizer, em que cada um tem a sua espiritualidade e precisa ser respeitada cada espiritualidade, é o que ela coloca, né? E é claro, nesse sentido, você acredita ou não naquilo que você quiser. E a pessoa vai, dessa mesma forma, partir daqui numa situação devastadora, né? Fatal. E realmente, infelizmente, a ciência de hoje, ela não une a palavra de Deus a essas questões terminais. Então me lembrei de João, capítulo 11, né, quando a gente tem aquela questão de Lázaro. Os irmãos se lembram, né? Quando João 11, Lázaro está para morrer, ele está com uma doença terminal, e correm para avisar Jesus de que Lázaro está à morte.
teu amigo, além de tudo, ele era um amigo de Jesus, né? O teu amigo está à morte. Então Jesus, a cidade de Lázaro é aqui, Jesus está aqui, e ele aumenta o percurso dele para chegar até a cidade de Lázaro, aumenta o suficiente para Lázaro morrer, né? Então é um negócio assim muito estranho, né? Jesus aumenta o percurso e Lázaro morre. E aí quando Jesus vai chegando na cidade do Lázaro, o pessoal começa a falar com Jesus, até de um modo de repreendê-lo, né? Dizendo, poxa, você nós avisamos, né? E aí você atrasou a tua viagem, você não veio logo, e agora Lázaro morreu. Os irmãos se lembram disso, né? Como é que nós vamos ajudar as pessoas em situações terminais? E qual de fato é a situação terminal do ser humano? Qual é a situação terminal do ser humano? Será que é um câncer? Né? Será que é, o que é AIDS, ou seja lá, né, o que for, mas qual é a situação de fato terminal, né? E é fatal? A situação terminal é de tal forma ali tratada por Jesus que as pessoas parecem não dão importância e levam isso para o lado da religião, né? Mas Jesus está exatamente tratando a questão da doença terminal do ser humano, né? Jesus está dizendo lá para o pessoal assim, o Lázaro não está morto, o Lázaro não está, e ele já estava enterrado, né, irmãos? O Lázaro não está morto e ele já estava enterrado. Como é que é isso, irmãos? Como é que acontece? Aí o pessoal zombava mais um pouco, dizendo assim, Jesus está meio caduco, né? Porque será que ele não sabe que o Lázaro já está morto, está enterrado e está dizendo que não está morto? Aí Jesus, bem, então eu sei que ele está morto, eu sei que ele está enterrado, mas o que eu quero dizer a vocês é que a doença dele não é para a morte. Mas a capacidade humana, irmãos, de interpretar os acontecimentos humanos é limitada demais. As pessoas não conseguem entender a si mesmos, nem o seu problema fatal, se não for à luz de Cristo, à luz da narrativa de Cristo. Então, é extremamente importante que nós aqui, essa eclesia do Senhor, ela não seja pega nesse contrapé de uma interpretação errada, equivocada, absurda, em que o pessoal acha que está vivo e não está vivo e está morto. Então, Jesus está dizendo, tá, eu vou mostrar para vocês que ele não está morto. Lázaro vem para fora, Lázaro vem para fora e com fome, né? E Jesus disse, vai lá e dá comida para ele que ele está com fome. Ele foi lá e começou a comer. E levou ele de volta para a mesa familiar. E ele ainda ficou ali naquela comunhão, né? Mas qual é a doença? Qual é a doença terminal do ser humano, né? Qual é a situação fatal do ser humano? Que Jesus está tratando o ser humano e que não é tratado hoje até nem mesmo, né, tocado nesse termo, nesse ponto, como aquela médica disse, isso depende de cada um, tem a espiritualidade de cada um na sua espiritualidade pode até pensar em Deus, mas não necessariamente, isto é, pode ter uma espiritualidade, seja lá do que for, né? E aí a pessoa sendo atendida, sendo bem cuidada, ali na hora da sua morte, então ela vai morrer com alegria. Quer dizer, isso é algo bizarro realmente. Mas a questão de Jesus não entra nessa reflexão de jeito nenhum, né? Eu coloquei lá no próprio site do vídeo que essa questão é de vital importância, que a medicina, o pessoal que lida com as questões terminais, considerem de fato como a pessoa está a nível da doença terminal de fato, né? E nós temos que ter isso, nós devemos ser doutores nessa questão. Deus está querendo que nós tenhamos a capacidade desse diagnóstico e de falar às pessoas às claras, dar condições a eles de saber que a situação humana está em uma situação terminal devastadora. E não é essa morte que vai para o caixão. E não é essa morte aí que leva a pessoa para o cemitério. Isso não é morte. Né? Então, esse diálogo, essa fala, esse tipo de revelação, ela não alcança hoje a humanidade, porque a humanidade não quer pensar.
nessa dimensão. E muitos cristãos não sabem, irmãos, muitos cristãos não estão preparados para dialogar com as pessoas nessas horas difíceis, ou quando surge uma questão assim. Na hora que um cristão está lá no meio de um funeral, lá no cemitério, junto com as famílias das pessoas que partiram, ele é capaz de ficar em silêncio e não falar nada, porque ele não sabe o que falar. Né? As pessoas, não precisa também ser nessa hora, mas pode ser em outras horas. Quantas pessoas podem estar sendo acessíveis a essas questões últimas, né, da nossa vida, e a gente não tem, a gente no cristianismo, né, no cristianismo atual, ele não está se preparando para dialogar com a humanidade a nível de Cristo. Né? Realmente, irmãos, a gente tem... Oi? Fala. E em relação a interferir, né, nessas difíceis situações, né, como cristão, Cristo nos lembra que Ele deixa o Consolador, Sim, né? sim. E que no momento eu entrego muito quando eu tenho que interferir e falar da palavra, ou falar de Deus, eu conto muito com esse claro. Consolador, ou esse mestre, né, para Sim, mim, porque eu não saberia trazer o conteúdo de forma adequada, eu mesma. Então, quer dizer, claro, com bastante conteúdo, se eu fosse mais estudiosa, mais cheia de conteúdo, talvez o Espírito Santo me usasse melhor. Sim. Mas eu conto muito nesse momento com o Espírito Santo. Não, é verdade. É claro que não se pode ajudar ninguém se você não falar nada. Né? Se você não tiver nada para falar. Né? A gente não vai dar nenhuma ciência a nada. Então, uma vez Jesus disse assim, nós somos testemunhas dessas coisas. Isto é, nós somos alcançados pela palavra, e então a partir dali a gente passa a ter em nós o testemunho desse alcance, que aconteceu algo da parte de Deus em nós. Né? A partir daí é claro que as direções da palavra de Deus que estão aqui, por isso que a gente viu Atos 2 aqui, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Vocês viram aí. Então, o perseverar, a palavra perseverar, ela toma uma conotação tão importante aí, porque essa palavra perseverar significa uma palavra pró. É pró, né? É pró-palavra. Isto é, você passa a estar... A própria palavra, proscarterel. Proscarterel significa você agora passa a ser uma pessoa... Já viram o termo proativo? Né? Proativo, quer dizer, uma pessoa, em muitos lugares, hoje em dia, empresas estão selecionando pessoas se eles forem tidos como proativos. Quer dizer, pessoas que estão prontas para agir. Entende? Em direção àquilo que interessa àquela empresa. Porque tem gente que não consegue ser proativo, ele senta lá e fica parado o tempo todo. Sabe o que é isso? Ele não faz nada se alguém não estiver mandando. Então, essa palavra perseverança significa proatividade em relação a isso aqui. Quer dizer, a pessoa, ele tem uma tendência, ele está pronto para agir. Entende? Ele está pronto, ele não é uma pessoa parada, estagnada, simplesmente ali, sem nenhum tipo de atitude. Uma pessoa que teve um ato de Deus na vida dele, ele está o tempo todo pronto para. Entende? Ele está o tempo todo pronto para. Ele não é uma pessoa sob pressão e uma pessoa de reação. Ele não é uma pessoa de reação. É uma pessoa de ação. Entende? Tem gente que no máximo é de reação. Se fizerem um monte de coisa com ele, se der um monte de safanão, quem sabe ele se mexe. Né? Mas uma pessoa de Deus é uma pessoa pronta para a ação. Ele é um proativo.
né? Ele é uma pessoa que está pronta para, né? Ele está aderindo, né? Essa palavra aí que surge aqui na palavra perseverança é uma pessoa que gruda, sabe? É uma pessoa que está aderindo àquilo lá. O que ele está aderindo? Ele adere ao ensino da palavra. Ele adere isso. Nele, ele está pronto, ele é proativo para ir para a palavra. Tudo para nós tem que ter uma consulta da palavra de Deus. O perseverar, quando Deus age em nossa vida, quando o Espírito Santo, como você falou aí, age na vida de uma pessoa, vai fazer ele ser proativo com a palavra. Ele vai ter uma inclinação o tempo todo para querer saber o que diz a palavra de Deus. Isso é o que vai ser nele. Ele não vai mais se contentar com as opiniões diversas que tem por aí. Ah, porque não sei quem disse, porque não sei quem disse, porque outro disse, uma igreja disse, uma religião disse. Entende? Ele vai estar inclinado e ativo para ouvir a palavra de Deus. Então essa é a palavra, um dos resultados da ação de Deus na vida de uma pessoa de Deus, é ele ser proativo em relação à palavra. Ele não vai ter mais outra inclinação, né? Ele é proativo, ele está inclinado, pronto para que mais aqui, ó? Que mais? Atos 2. Além de estar pronto, proativo para com o ensino dos apóstolos, ele também é proativo para quê? Atos 2:42. Koinonia, a comunhão, né? A koinonia. Aqui, irmãos, a palavra comunhão que está aqui é a palavra koinonia. Koinonia é família. Nós estamos proativos, quer dizer, eu estou inclinado, eu estou preparado para me envolver com os irmãos como família que são. Essa família que a gente foi gerada pelo sangue de Cristo. Isso não é uma religião. Religião a gente está cansado de ver, eu era de religião também. A gente ia num lugar, voltar, mas a gente ficou família. A gente ficou ligado. Se Jesus Cristo agiu em mim, eu amo. A gente não tem jeito, eu fico amando os irmãos, não tem como. Onde a gente vai ter uns irmãos, a gente ama. Né? A gente se envolve, a gente está ligado. É uma coisa que não tem mais volta. É um sangue de Cristo que nos ligou. Então, isso é uma inclinação, isso é uma prontidão de estar adesivamente ligado. A gente fica aderido ali. Essa é a palavra perseverança. Ele nos colou a uma koinonia. Ele nos colou a pessoas que também ele fez a mesma coisa em mim, em ti, nela, nele. Então, houve algo que foi feito por Deus. Então, há em nós uma vontade da gente estar junto. Há na gente sair. Né? Então, a gente quer. Isso é o resultado da ação do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. A gente está em proatividade em relação também além da koinonia, né? Partir do pão. Né? Partir do pão, isto é, a celebração de Cristo em nós. Porque a lembrança, nós vamos estar dando um testemunho que Jesus organizou, esse testemunho público, assim como a gente faz. Estamos aqui de vontade própria, estamos celebrando que Cristo fez isso em nós. Então, quando a gente está fazendo isso, nós estamos anunciando que há um que fez isso, que é Cristo. E esse que fez isso, né? Esse que, Jesus Cristo, né, que fez esse ato em nós de formar a gente, esse pão todo, né? Oi, irmãos. Olá, Pedro. Oi, Pedro. Então, irmãos queridos, esse ato de Jesus em formar esse corpo aqui, esse pão, ele está acontecendo. Ele aconteceu. Oi, irmã Margarida. Estávamos orando por ti. Melhorou? Amém, que bênção. Está melhorando. Então, queridos, extremamente importante para nós, como pessoas de Deus, né? Atos 2:42. Que vai estar revelando para nós essas dimensões de vida que acontecem
em nós, em pessoas. Então, esse ato de estar celebrando o partir do pão, quer dizer, nós estamos juntos, o ato de nós estarmos juntos é o ato que anuncia Cristo, só por estarmos juntos, só pela comunhão que temos. Anuncia aquele que fez isso acontecer. Nós estamos aqui perante Deus, perante os anjos de Deus, perante o mundo, anunciando que há um ato de Deus que aconteceu, que nos fez um corpo. E isso é celebrado visivelmente no pão. Daqui a pouco nós vamos, cada um, comer um pedaço de pão, do mesmo pão. Isto é como se nós estivéssemos dizendo que nós estamos dizendo também para o mundo que nós estamos nos alimentando de Cristo o tempo todo. E é Ele que fez isso acontecer, é Ele que nos dá essa vida. Né? Então, Atos 2:42, ele fala da perseverança disso. Nós continuamos. E cada vez que a koinonia acontece, tem o partir do pão. A koinonia aconteceu, quer dizer, a família se reuniu, ela precisa partir o pão. Ela anuncia Cristo, ela está pregando Cristo. Né? Então, a proatividade, a palavra perseverança, é uma proatividade. Você está proativo, pronto para, você quer isso, é algo que você aderiu, você foi aderido. Né? Houve uma aderência da parte de Deus à koinonia. Houve uma aderência da parte de Deus à palavra, aquilo que os apóstolos ensinaram. Você está proativo para a palavra. Você está esperando da palavra todas as orientações para a tua vida. A gente espera isso. A gente se inclina, a gente está proativo à palavra. Eu não vou ouvir conselho, ou vou ouvir muita coisa, mas conselho realmente para a minha vida, para conduzir meu pensamento, minha moral, minha ética, a minha formação de lar, a minha caminhada durante o tempo que a gente está passando aqui, é a palavra de Deus que vai dar. Né? A comunhão que a gente vai ter é nós que temos, foi dada por Deus, é a koinonia que tem. Eu estou inclinado a isso. Eu saio de onde for e vou ficar junto com os irmãos, porque nós somos uma família. Isso é um dos efeitos do Espírito Santo na vida de gente. Né? É a formação de uma koinos, a formação de uma família. Isso é assim. Outra coisa que resulta como proatividade, como perseverança, então, é a vontade de orar. A vontade de orar. Nós não deixamos de orar. Nós temos conosco a vontade de falar com o Senhor. É algo que surge, empurra a gente a falar com o Senhor o tempo todo. Eu quero falar com o Senhor, eu quero compartilhar com Ele. Onde que eu estou, eu não consigo mais parar de falar com o Senhor. Eu estou andando para a rua, estou indo buscar o Felipe, estou indo no bistec, eu estou falando com o Senhor, eu estou sempre falando com o Senhor, não consigo parar de falar com o Senhor. Né, irmãos? É um pensar constante que envolve a gente naturalmente. Então, essa proatividade a isso vai formando o caráter da gente como família de Deus. Né? E significa também uma atenção constante. A palavra perseverar, aqui no grego, que tem o significado de proatividade, é a prontidão constante, a atenção constante que você dá. Você não para de dar atenção constantemente à palavra de Deus, à família que você é, né? E as orações que você faz, a fala com o Senhor, o falar com o Senhor, é algo que vai acontecer em nós. Deve pelo menos acontecer. É algo que o Espírito de Deus vai produzir em nós, como família de Deus. Né? Então, essa vontade, essa atenção constante a isso. Né? Então, essa palavra significa também a perseverança, ela lembra isso que a gente falou agora há pouco. O argumento de Deus, gente, é tão profundo, é tão alto o argumento de Deus, vem do céu.
o argumento de Deus. É a palavra de Deus. O argumento vem do céu e ela alcança o ser humano na terra para elevá-lo até o céu. Esse é o ato da fé. Isso é o resultado da palavra de Deus no coração humano. A fé vem pelo ouvir. Lembra isso em Romanos 10, 17? Né? Como é que a gente vai ter fé se a gente não ouve? Pergunta o Paulo em Romanos. Né? Se a gente não se permitir ser alcançado pela palavra do Senhor, não vai acontecer fé em nossa existência. Não vai. Né? Nós vamos ter resultados produzidos pela mente humana, pela criatividade humana, pela capacidade humana de dar crédito a determinadas coisas ou determinados fatores que a gente organiza. E aí as pessoas vão atrás disso. Mas o argumento de Deus é tão alto, essa é a palavra de Deus, ela vem do alto, alcança o ser humano na terra e faz ele ir até o céu. Isso é pistes, isso é pistelwo, isso é fé, isso é chamado de fé. Isso é a vinda do argumento que conduz até a origem do argumento. Isso é impressionante, não tem outro jeito. Isso sim é fé. A fé é isso, é quando a palavra de Deus te alcança e te leva para Ele. É assim. Isso é fé. Quando você está nele, produzindo em nós essa proatividade para com a própria palavra, para ser família e para andarmos assim, numa fala constante com o Senhor. É uma produção normal de um filho, igual a um filho. Né? Um filho, ele vem, ele está junto contigo, ele tem prazer da comunhão contigo, né? Ele tem prazer em estar ouvindo você e falando com você. Um filho é assim, né? Então, pelo menos deve ser assim. E é onde você vai ter as possibilidades de poder orientar, de dirigir, de conduzir, de corrigir. Né? E ele vai sentir a sua pessoa como pertencendo a uma família, de fato. É claro que a gente está falando que os tempos eles são devastadores, porque as pessoas pegam uma criança desse tamanho e já terceiriza ele para qualquer lugar por aí. Ele já desvincula da sua casa, ele já não cresce com senso de pertencimento a nada, nem ninguém. Para ele, o lar dele, ele passa mais tempo com o tio, com a tia, que nem tio e tia é, né, no campo de concentração de crianças, que são as chamadas escolinhas, que aí eles ficam lá o tempo todo, recebendo comida, recebendo atenção, recebendo estudo, recebendo música, aprendendo de tudo que é bom. Mas ele não tem o senso de pertencimento familiar. É uma devastação. E muita gente paga para os seus filhos receberem esse tipo de devastação. É algo terrível, realmente terrível. Mas Deus não age assim. Deus jamais vai agir assim. Ele age formando de fato a família e querendo nos aproximar dele mais e mais. Né, irmãos? Então, é uma prontidão constante. Perseverança, aqui em Atos 2:42, é uma prontidão constante. Né? Você está sendo despertado a uma prontidão constante. A palavra, a estar em coinonia, a palavra, que é o ensino dos apóstolos, né? A estar em coinonia, a estar partindo o pão, quer dizer, celebrando Cristo, que Ele está realizando isso em nós, e a orar, a falar com o Senhor. É o que aconteceu e acontece, né? Com o povo de Deus. É claro que esse jeito aqui, irmãos, é o jeito que o Senhor está formando nós, pessoas, para a gente ir até o dia do Senhor. Né? Até o dia do Senhor. Em um momento na Escritura, no Natal, no chamado Natal, né? Em Lucas 2, é um momento que o céu se abriu. Né? Olha só, Lucas capítulo 2. Vamos pensar juntos em Lucas 2 também. Diz aqui no texto, Lucas 2, 8, né? Que naquela região
tinham pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Olha só. Irmão, já pensou? Eu fico imaginando esse momento aqui, em que é um dos momentos em que o céu se abriu um pouco ali, e eles viram um anjo do Senhor, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. E aí anuncia Cristo. Né? A turminha, né, irmão? Isso é uma bênção, irmão. Uma bênção, a turminha crescendo, irmão. Olha só, em estatura, né, sabedoria e graça. E os pais, vocês estão cuidando disso, né? E a palavra de Deus está cuidando de vocês. Isso é uma bênção, irmão. Claro que há uma necessidade normal de atenção, de cuidado dessas crianças, né? Assim, gente, será que eles vão bater a cabeça ali na ponta? Né? Será que isso, será que aquilo? Mas é assim mesmo, irmãos. Isso é precioso. Eles estão aí, passando os dias, né? E vendo essa comunhão, essa coinonia. Isso é uma bênção. Né? Eu louvo ao Senhor, porque nós estamos caminhando, né, nessa formação de gentes de Deus, nesse cuidado de uma família de Deus, caminhando até o dia do Senhor conforme a palavra. Então é tão precioso poder construir com eles, vendo assim, seus pais juntos, numa comunhão, sentindo tudo isso, né, essa confraternizar, essa coinos acontecendo, né, algo que é só diante de Deus mesmo, para ir formando eles assim. E a gente junto, aprendendo, ouvindo a palavra, conversando. Pena que não tem um fogão a lenha aqui. Agora já está calor, né? Mas, irmãos, é coisas de Deus, né? Coisas do Senhor. Então, vocês viram aqui como os anjos de Deus apareceram lá, né? Outro momento assim, desse tipo, é em Mateus 17. Né? Olha só, Mateus 17. Estão quase alcançando ali naquela ponta. Logo nós vamos pôr um travesseiro ali. Olha, estão falando mesmo. Então, Mateus 17, irmãos queridos, diz assim, ó, lembra desse outro momento de algo sobrenatural. Né? Algo sobrenatural está acontecendo em Mateus 17. Esse momento aqui é o que a gente chama de transfiguração. Né? Transfiguração. Então, Jesus levou Pedro, Tiago e João para um lugar no monte e ali ele foi transfigurado. E o rosto dele resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aí apareceram, quem apareceram? Moisés e Elias. Estavam lá falando com ele. Irmãos, isso aqui não dá para ser entendido sem a morte e a ressurreição de Jesus. Não dá. O pessoal nem entendeu mesmo. Tanto é que eles viram aquilo ali e falaram assim, que coisa maravilhosa, é melhor a gente ficar aqui, né? Vamos ficar por aqui mesmo, fazer uma tenda e aqui vai ser o lugar definitivo da igreja. Vamos construir um templo aqui em cima. Eles já queriam construir um templo lá. E Jesus disse, nada disso, pessoal. Pode descer. Né? Pode ir embora lá para o vale. Não tem nada que construir nada aqui. Então, irmãos, a dificuldade das pessoas, né, de entender as grandezas de Deus, sem que a gente veja a luz de Cristo,
aí é grande. Por isso que nós não vamos entender nada se a gente deixar Cristo de lado. A gente não pode deixar Cristo de lado nunca. A palavra de Deus não pode ficar de lado nunca. A gente falou agora há pouco. Né? As pessoas não estão entendendo a si mesmas como pessoas. Sem a intervenção de Deus, nós não vamos entender a profundidade da nossa vida. A profundidade dos atos de Deus. Né, irmãos queridos? Então, lembram de João capítulo 2? João 2. Olha só. Nós falamos outro dia isso aqui também. Como é que nós vamos entender, irmãos, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso hoje, né? O nosso agora, o nosso amanhã, sem a palavra de Deus, sem Cristo, não dá. Nós vamos ficar à deriva aí. Isso é algo que a gente, como família, precisa ter consciência. Pais aqui presentes, mães, né? Os jovens aí, nós todos, nós precisamos considerar sempre essa inclinação da perseverança. A palavra, a estarmos juntos, a estarmos celebrando Jesus e a estarmos numa oração constante com o Senhor. Então, hoje nós estamos procurando ouvir essas orientações da palavra. Mas cada dia da nossa vida, nós precisamos exercitar essa perseverança, essa proatividade. Né? Esse proatividade que ela faz gerar em nós. E aqui em João 2, Jesus entrou num templo que tinha por lá e o pessoal estava vendendo as coisas no templo. Né? Falamos isso outro dia. E ele começou a quebrar tudo lá. Não é assim, não pode ser assim. As coisas de Deus não são assim. E então, diz aqui no versículo ainda 19, quando Jesus disse assim: eu vou dar um sinal para vocês acreditarem em mim. E o sinal que eu vou dar é que eu vou destruir esse templo, aqui no versículo 19, e em 3 dias eu vou reconstruir esse templo. Então não dá para entender uma coisa dessa sem que isso tenha acontecido. Não dá. Eles jamais entenderiam, como não entenderam mesmo. Diz aqui no versículo 20, que eles disseram: como é que pode? Esse templo foi construído, né, em tantos anos, e você fala que vai precisar de 3 dias para construir isso? Irmãos, não dá para a gente entender nada na vida da gente sem Cristo. Não dá. Se você, como pessoa, quer levar a sério a vida que tem, nós, né, como pessoas de Deus, queremos levar a sério de fato a nossa vida, e nós levamos, nós não podemos jamais prescindir de Cristo. Não pode, não dá. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa constante reflexão, né? Senão não vamos conseguir entender. E então diz aqui no versículo 21, Jesus estava falando isso quanto ao seu corpo. Quanto ao seu corpo. Olha o 22. Olha o versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele lhes dissera isto. Estão vendo, irmãos? E aí, creram na Escritura e creram na palavra de Jesus. Irmãos, muita gente vai entender a vinda de Jesus só quando ele vier mesmo. Mas não precisamos entender, nós não precisamos esperar até lá. Porque nós já vimos o que dá a interpretação verdadeira dessas coisas. Que Cristo já morreu e já ressuscitou. O ato da ressurreição de Cristo, o ato da sua vitória sobre a morte, da sua transfiguração, a própria transfiguração de Jesus é um apontamento para a sua glória, irmãos. Entende? E a gente só pode entender essas grandezas após a sua morte e sua ressurreição.
que vence a morte e que o torna glorioso de novo. Entende? Então Jesus já morreu, já ressuscitou, e nós temos condições de ser um povo que anda sobre a terra com a visão certa das coisas, com a visão correta das coisas. Nós podemos andar cada dia usando da nossa proatividade que o Espírito Santo dá a nós, essa proatividade em relação à palavra. Então, vamos pensar, como é que eu estou em relação à palavra do Senhor? Como é que nós estamos aqui agora lendo muita coisa, nos expondo a muita coisa da palavra. Mas e amanhã? Como é que vai ser? Né? E terça, e quarta, e quinta. Então, Deus, misericórdia, não me deixe distanciar da tua palavra. Os reis de Israel disseram isso. Senhor, não me deixe distanciar da tua palavra. Eu quero conhecer os teus estatutos, para que eu possa fazer o que é correto diante de ti, diante das pessoas. Então é essa palavra que vai gerar centralidade e ida ao céu. A nossa comunhão de onde veio a palavra, com Deus. É essa palavra, não tem mais nada que faça isso. Então é a palavra de Deus que nos conduz durante a jornada que se chama tempo, da maneira correta que devemos seguir como pessoas de Deus. E com o anúncio correto também de gentes de Deus, que tem algo a dizer. Não a dizer somente com nossa boca, mas com nossos atos, como aqui, né? Tudo isso, depois, amanhã, na casa de cada um, no trabalho de cada um, né? Na forma como tu tem a tua moral, a tua ética, a tua condução de vida, a tua fala, teu olhar, o teu toque, o teu fazer, seja onde for, e seja a dimensão que for também, gente. Não precisa ser algo extremamente grande na visão humana, né? Aqueles homens no campo, eles aparentemente não tinham nada para ser merecedores, mas é exatamente isso, não temos mérito. É o amor de Deus em revelar as suas coisas àqueles que o amam. Revelar as suas coisas àqueles que o amam. E de fato é só o amor que faz a conexão de grandezas que sem o amor você não tem. O amor a Cristo, o amor de Cristo e a Cristo. Uma correspondência em amor, né, irmãos? Então, a gente tem, 2 Coríntios também, um momento de Paulo, quando ele também teve uma experiência assim, sobrenatural. 2 Coríntios, no capítulo 12, a gente tem um momento de Paulo. Alguns momentos na Escritura, ela abre um pouco o céu para nós. Ela abre um pouco o céu. 2 Coríntios 12. Isso ficou registrado também, de uma certa forma, para uma alegria da gente, para um conforto para a gente, né? Eu lamentei muito, mas entendi. Aquela médica que a gente falou agora há pouco, né, que ela estava falando sobre o tratamento mais profundo com os pacientes, que ela trata só pacientes terminais, e ela então procura dar uma humanização e uma espiritualização àquelas pessoas que estão partindo. E ela tem uma palestra extremamente boa, coloquei lá no Facebook, vale a pena a gente assistir, né? Mas é claro que ela tem as limitações dela, porque até quando ela pôde, ela fez. E o máximo que ela pôde fazer é cuidar tanto de uma mulher, que ela citou como exemplo, que estava morrendo e morreu com uma lágrima nos olhos, né? Porque aquilo para ela foi extremamente bom, ter morrido em paz, né? Não a luz de Cristo, exatamente esse ponto. Seria paz verdadeira. Exato. Nós precisamos estar chamando a um diálogo mais profundo ainda, né, quando ela mesma citou, cada um tem a sua espiritualidade. Né? Então, na visão humana, por isso que não dá para a gente entender nenhuma ciência se a gente não estiver à luz de Cristo. E Cristo não é uma religião, eu estava tentando dizer a ela também isso, né? Cristo não é uma religião. A intervenção de Cristo sobre a história humana é real.
A Bíblia não é um conto da carochinha. Ela não é um monte de historinhas bonitas para a gente ouvir, ler e achar que foi assim e não foi. Aquilo foi um ato de intervenção sobre pacientes terminais, como Lázaro, como nós, em que Jesus disse que a doença de Lázaro não é para a morte, né? Mas há uma doença para a morte e que Lázaro não tinha. Então, mas porque Jesus fez a intervenção. Nós temos aqueles irmãos em Campinas, lá na Coinonia de Campinas, eles são médicos também e têm a clínica da dor. Estamos juntos nesse trabalho na Coinonia. Então, eles estão também trabalhando com pacientes terminais, mas eles podem chegar aos pacientes e estão falando de Cristo a eles. Estão dando a eles essa passagem como Lázaro passou por essa morte, que não é morte. E estão indo para a eternidade com Cristo. E de fato estão indo para a vida eterna, para a vida, com vida eterna. Né? Então, se nós não tivermos a intervenção de Cristo na nossa maneira de interpretar a vida, nós vamos ficar aquém do que de fato é. E nós não vamos poder orientar de maneira profunda e correta. Tanto nesses casos extremos de partida daqui da terra, que aí realmente se a pessoa partir daqui sem Cristo, não tem o que fazer, irmãos. Não tem mais o que fazer, porque o próprio Deus eterno fez a intervenção no tempo. Ele não ficou lá esperando a gente partir, e daí ele diz assim, tá bom, gente, cada um que fez a sua redenção e deu o que der. Quando vocês chegarem aqui, a gente faz um pitoco, a gente tira um par ou ímpar, a gente faz um joguinho de dominó, quem ganhar entra na eternidade. Não é assim, ou sorte, ou bem me quer, ou não é assim. Então a questão humana é extremamente séria, e o ato de Deus comprova isso. E nós, o povo de Deus, temos condições, somos preparados pelo Senhor a estar vivendo, interpretando a nossa vida à luz de Cristo. E ao interpretar e viver a nossa moral, nossa ética, nossa família, né, a nossa maneira de trabalhar, o dia a dia, aprendendo desse eterno Deus, médico dos médicos, Senhor dos senhores, acima de toda a política, acima de toda a filosofia, de toda a teologia, né, de toda a religião. Então, nós vamos poder ser pessoas preparadas e conduzir tanto a nós quanto aqueles que estão ao nosso redor numa mensagem adequada de vida, né? O que significa a vida, o que significa a morte, o que significa essa passagem de vida o tempo todo, né, irmãos? 2 Coríntios capítulo 12, olhem aí, ele diz o seguinte: eu conheço um homem, no versículo 2, né? Eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe, quer dizer, Deus sabe o que aconteceu comigo. Se eu estava no corpo ou se eu não estava no corpo, o fato é que eu fui daqui para algum lugar, né? Eu sei que o tal homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer isso, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Né? Então ele está ouvindo palavras lá, ele está ouvindo comunicação, está havendo comunicação lá, só que o termo inefável significa não tem como ser articulada na voz humana, não tem como. Não é a fonética. Eles não têm necessidade de fonética, não tem garganta, não precisam de usar cordas vocais, mas está sendo falado coisas. Eu só não posso repetir isso, né? Eu não tenho como repetir, é impossível repetir, né? Mas eu estou ouvindo, eles estão falando, eu sei que estão tendo uma comunicação lá. Isso é precioso, né, irmão? Maravilha, isso é uma bênção, né? Então, assim, de tal coisa, isso sim, eu me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo. E assim ele vai falando mais algumas coisas. Ele fala até mesmo, as coisas eram tão grandes, a experiência que ele teve de chegar a um determinado lugar na eternidade e ver o que ele viu, é de tal maneira grandioso que ele falou, Deus teve que me dar um espinho na carne para eu não ficar muito feliz, muito alegre, porque aquilo é demais. Eu não vou querer voltar. Né? E isso é muito grande, mas eu fiquei com espinho na carne, então tá bom, eu estou aqui sofrendo, melhor acontecer isso. Foi a experiência de Paulo, ele fala sobre isso aqui, né?
para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, porque as coisas são grandes, aquilo que Deus deu ao Paulo ver, são grandes coisas. Né? Então foi posto um espinho, lá no versículo 7 está isso, foi posto um espinho na carne, e além do mais ele fala, era um mensageiro do diabo, já pensou, irmãos? Para ele acalmar, pela grandeza das coisas. Um espírito que veio e me deu umas bofetadas na cara. Olha só, irmão. Para que eu não fique exaltado. E eu pedi a Deus 3 vezes. Eu supliquei, Senhor, afasta de mim essa situação. E Deus falou, não. Deus falou, não vou afastar. Você vai ter que ficar assim mesmo. Melhor para ti. É uma correção. Mas são experiências maiores e sobrenaturais de Paulo, né? Mas também tem João, irmão, João, lá no capítulo 1 de Apocalipse, Apocalipse 1. Se Paulo já achou impressionante o que ele viu ali, imagina João, né, irmão? Imagina João, olha só, Apocalipse 1. Coisa preciosa, irmão. Olha assim, ó. Apocalipse 1. Já começa o livro de Apocalipse com a palavra qual? Revelação. Né? Revelação. Tá vendo? Acharam? Isto é, de dentro para fora. Tirando o véu. Né? Porque apô é de dentro para fora. E calipsis é véu. Uma coisa que cobre, uma cobertura, assim. Então foi tirado o véu. Olha só, irmãos, Deus está fazendo o seguinte, Ele está tirando o véu por mais um pouco sobre o céu para nós. Para o seu povo. Ele está tirando o véu daquilo que oculta o céu para nós sabermos sobre o céu. É isso que Ele está dizendo assim. Jesus Cristo pegou o véu e tirou esse véu e mostrou aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:1. Isso é muito lindo, irmãos. É para nós, aos seus servos. O Senhor está mostrando para nós as coisas que devem acontecer em breve. E quem é o executor disso tudo que deve acontecer em breve? Quem é o executor? Cristo. Está vendo? Revelação de Jesus Cristo, Ele é o executor. É Ele que vai fazer acontecer tudo isso que está aqui. Então, Ele está dando essa palavra a nós, irmãos, à sua eclesia, ao seu povo. Né? Então, assim, ó. Revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse 22, mais uma vez ele fala assim para esse livro que está aqui, essas revelações de Cristo que estão aqui, eles não podem ficar fechados. Ela não pode ser fechada. Tem que ficar aberto para nós sabermos. Né? Então Apocalipse 22:10. Olha só. Então, Cristo tem algo para mostrar para nós, os seus servos. E não dá para entender Apocalipse sem Cristo, irmãos. Não dá. Não dá para entender a revelação. Tem gente que acha que Apocalipse é um livro difícil, né? Fechado, ninguém entende. Não é assim. Na verdade, ele já começa dizendo que não é assim. Né? Nós estamos devagar estudando Apocalipse. Né? A escatologia. Não só o livro de Apocalipse, mas a escatologia de Deus que está por toda a Escritura, toda a palavra dele, que ele quer mostrar para nós sobre o nosso futuro, sobre a nossa continuidade, a nossa condição de pessoas, onde que isso tudo vai parar. Né? Então, Apocalipse 22:10 diz assim, ó, disse ainda: não seles as palavras da profecia deste livro. Não seles, não fecha. Deixa aberto para o meu povo saber.
Porque o tempo está próximo. Né? O tempo está próximo. Tudo isso deve acontecer, né, irmãos? E então, amados, a palavra do Senhor começa em Apocalipse 1 aqui, uma fala de apresentação de Cristo. Apocalipse 1 apresenta Cristo, quem Ele é e como que Ele está se apresentando. Então no capítulo 1, ele vai mostrar a grandeza e a glória do Senhor, a glória de Cristo. Está aqui no capítulo 1, né, de 1 até de 9, né, do versículo 9 em diante aqui, 9 até 20. Quando João viu Jesus, nessa configuração que ele se apresenta aqui, João, no versículo 17, diz que ele, quando viu Jesus, o que aconteceu com ele? Caía aos seus pés, como morto, parecia que tinha morrido. Aquela visão de Cristo não teve condições de ficar de pé. Não teve condições de ficar de pé. Parecia que tinha morrido. Mas eis que estou vivo, diz assim, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, né, não temas, sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Entende, irmãos? Não dá para entender nada da Escritura sem a gente ter visto Jesus morrer e ressuscitar. Ele é aquele que morreu e que está vivo. Estava vivo, morreu e ressuscitou. Esse é o executor de Deus. Esse é o Deus que executa a sua obra. Aquele que morreu e aquele que ressuscitou. É Ele que vai executar todas as coisas. É Ele que tem as chaves da morte e do inferno. Todas essas coisas devem acontecer. E aí nós vamos ver mais depois. Mas, enquanto isso vai passando, o tempo vai passando, né? Nós temos que lembrar como caminhar na nossa vida. Nós temos que saber como caminhar dia a dia, irmãos. A perseverança, às vezes, essa prontidão em Atos 2,42, Atos 2,42 é a maneira da eclesia se portar, né? Se conduzir. Então nós, como povo do Senhor, né, cada um de nós, somos ensinados em Atos 2,42 a ir caminhando dia a dia dessa forma de Atos 2,42. Né? E aí então nós vamos caminhando e glorificando o Senhor cada dia que passa. Que seja assim, né, irmãos, na nossa vida. Atos 2,42 diz, perseveravam. Não esquece essa palavra nunca, né? O teu coração ser inclinado e proativo para a comunhão, a koinonia, né? Essa koinonia. O seu coração ser inclinado, proativo para a doutrina dos apóstolos, quer dizer, o ensino apostólico da palavra, aquilo que ela vai dizer para ti. O partir do pão. E as orações, irmãos, são preciosas as orações. A palavra de Deus diz que elas são levadas ao céu por um anjo de Deus. Lá em Apocalipse diz que elas são levadas como incenso diante de Deus. Então nós podemos orar, né? Quem está aí embaixo? Pedro? Oi? Você está aí, Pedro? Você está aqui pertinho? Tá? Tá aqui? E Pedro? Então elas vão ao céu, irmãos. As orações chegam mesmo. E que a gente guarde no coração essa... Ai, legal, Pedro! Essas grandezas do Senhor. Irmãos, vamos orar, né? Para que a gente continue firme até o dia do Senhor. Vamos orar. Deus tem nos abençoado. Estive lá falando com o irmão Cláudio na quinta-feira no shopping. Ele e a Elisa, que é a esposa dele, e ela também estuda lá na UFSC, né? E ele está terminando o IDRE.
Então, eles querem ter um filho ano que vem. E eles falam assim: pastor, nós queremos que nosso filho cresça lá, no meio, igual eu vejo lá, vocês fazerem lá, naquele domingo, na eclesia. É assim que eu quero meu filho, nós queremos. Eles vieram de Angola. E eles têm mais, acho, 5 anos aqui. E eu falei para eles assim: venham aqui com a gente no dia 10, pelo menos, de dezembro, porque depois eles vão de férias para Angola. Aí vocês venham aqui para a gente estar orando com vocês, porque eles querem mudar para a Trindade e ficar aqui com a gente na eclesia. Esse é um momento de decisão para eles, porque todos os outros foram cada um para uma denominação. E eles disseram: pastor, nós queremos isso, levar para Angola esse processo. Lá em Angola eles fizeram uma seleção de muitos obreiros e eles vieram para cá para aprender a palavra. E eles estão querendo estudar em janeiro conosco, lá no Itaguaçu. Vamos orar também. Aí já não é só o Cláudio, não é só a Elisa. Aí já é vários, porque eles querem entender esse processo. Eles querem levar para lá essa coinonia, essa igreja. Tem aqui, ali, a turma pode ver por ali também. O pessoal do Rio, André, Letícia, o pessoal de Campinas, São Paulo, Daniel, a esposa, o Danilo, a esposa, o Edson, a Pri, o Cris. Irmãos, todos aqueles lá que o Edson me falou outro dia o nome daquele irmão que nós fomos a última vez, e eu esqueço nomes, irmãos. É uma luta. Mas aquele irmão querido e amado com a esposa dele, que é boliviana, eu esqueci. Irmãos tão amados, assim, igual a gente, assim, querendo muito crescer nessa graça, nessa perseverança, ter uma inclinação de perseverança, né? Então, só o Senhor mesmo para nos estar conduzindo nessa missão, até o dia de Cristo. Então nós vamos agora celebrar. Vamos pedir que o irmão Jason puder fazer o favor de entregar o pão, né? E daí a gente vai pensar no que está escrito em Mateus 26. E isso Jesus falou para os seus queridos quando também estava se cumprindo a Páscoa, né, irmãos? Olha, Deus é tão precioso, irmãos, que Ele sempre deixa clara as suas intenções, aquilo que Ele vai fazer, né? Em Mateus 26 é o cumprimento da Páscoa em Cristo. Vocês estão vendo que a Páscoa foi cumprida? Mateus 26 fala isso. Ele diz assim: Ele pegou o pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois tomou o cálice, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. Obrigado, irmão. O sangue da nova aliança. Olha só, nova aliança. Não tem mais Páscoa. Não tem mais. A Páscoa foi cumprida agora, aqui em Cristo. O anúncio que Deus fez sobre o Cordeiro de Deus estava sendo cumprido. Isso é muito precioso, irmão. E vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pelo cuidado, pela maneira como com todo o teu jeito e didática e ensino, ó Deus, tu nos mostraste com todos os detalhes e depois finalmente o Senhor veio e cumpriu a tua palavra mesmo. E nós estamos aqui celebrando que lá naquela cruz o cumprimento da Páscoa aconteceu. O Cordeiro de Deus foi morto naquela cruz, trazendo a remissão da nossa vida, Senhor, trazendo a redenção da nossa vida, a justificação e a salvação. Nós estamos aqui dando graças porque nós nos alimentamos do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo.
e como o Senhor ensinou, vamos fazer. Amém. Amém. Então, amados, a Páscoa foi cumprida e agora o irmão Jason vai entregar o cálice. E como diz a Escritura, 50 dias depois da Páscoa era Pentecostes. Né? Então, se a Páscoa foi cumprida, 50 dias depois tinha que cumprir também Pentecostes. E é o Espírito Santo que ele veio e começou o trabalho dele. Né? Mas são 3 festas, irmãos. São 3 festas judaicas importantes e proféticas. Né? A primeira festa, Páscoa, se cumpriu. A segunda, Pentecostes, se cumpriu. E a terceira festa, ela se cumpriu também em Cristo. Só que ainda não se cumpriu totalmente. Porque é o dia que Jesus vai voltar. Então agora a terceira festa judaica já está em Cristo também. Na promessa da vinda dele mesmo. E que vai acontecer um dia desse aí. Né? E agora nós estamos celebrando o cumprimento da Páscoa. O cumprimento no corpo e no sangue de Jesus. Da sua obra de redenção. E aqui no versículo 27 diz assim: Jesus tomou o cálice e ele deu graças. Então, de novo, vamos orar. Querido Senhor, ó Pai, nós juntos, como tua família aqui, nessa perseverança, nessa inclinação, nessa aderência a Ti, Senhor, ó Deus, nós queremos continuar firmes, sempre preparados para aquilo que o Senhor estiver nos dando e nos formando em Ti mesmo, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, porque é no sangue do Cordeiro Teu, naquele que foi morto, mas vive, é que a nossa vida está guardada, Senhor. Ó Deus, é Ele que falou a João em Pátimos sobre aquele glorioso dia que também anunciamos aqui, o dia da Tua vinda, Senhor. Ó Deus querido, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E assim como Jesus ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós fizemos aqui, ó Pai, como Tu ordenaste a nós, como Tua família, o Teu povo está fazendo, celebrando nesse momento de comunhão. Obrigado por nós termos recebido a Tua palavra, Senhor. Eis aqui a Tua família, Senhor, que está aguardando com muita alegria no coração o outro momento em que esse céu irá se abrir. E aí será o dia da Tua vinda, Senhor, a consumação dos séculos. Nós aqui oramos juntos e damos graças juntos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos ficar firmes e orar, né? Continuar orando aí uns pelos outros. E essa semana vai ter uma coinonia lá em Campinas, São Paulo, na casa da Priscila, quarta-feira, e do Cristiano, né? Da Priscila e do Cristiano. Então, eu vou na quarta e, pela graça de Deus, volto também na quinta. Aí, a quinta também tem, agora está tendo estudos na casa do irmão Modesto, né? Lá na Agronômica. O irmão Modesto, ele tem uma sapataria ali na Trindade, lá embaixo, perto da penitenciária. Ali do lado tem uma sapataria. Ele e a família dele, também está uma bênção, né? Nós estamos sempre lá. Às vezes é quarta, às vezes é quinta. Eu peço aos irmãos que orem por esses encontros. Ali naqueles lugares tem alguns riscos, e orem por eles que moram lá. Orem também por nossa ida e volta saindo de lá, né? Então vamos orar ao Senhor.
Qualquer oferta pode ser entregue agora é ali. Que Deus esteja abençoando nós. Ó Deus, abençoe os irmãos, teus filhos, Pai, que estão em toda parte, espalhados, como o Senhor falou. Abençoa os irmãos lá no Rio. Abençoa, Senhor, os irmãos também lá em Campinas, São Paulo. Aqueles irmãos aqui, que estão aqui na ilha, que estão aqui no continente. Oh Deus, aqueles irmãos que estão acompanhando de vários lugares pela internet, nós estamos nas Tuas mãos, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Guarda-nos, leva-nos na Tua graça, no Teu amor e na condução do Teu Espírito, Senhor. Precisamos de Ti, nos entregamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe. E hoje a irmã Nancy está resfriada, coitada. Está lá na recuperação. Mas eu acho que tem uma bolacha e um suco. Ela deixou ali, irmão. E assim nós vamos ali. Que Deus abençoe todos os irmãos. E os irmãos também, Deus abençoe todos. E vou só dar uma passada aqui assim, ó, para os irmãos poderem fazer um tchau. Olha a turminha aqui! Cadê a turminha? Ah, cadê as crianças? Deixa eu pôr aqui, cadê o Pedro? Ali. Eu tenho que ir com calma, porque senão depois ninguém vê nada. Deixa eu ver aqui, irmãos queridos. Olha lá a turma. Aí, pessoal. Tem dia que o pessoal fala que escuta até a Bíblia sendo virada a capa. Imagina hoje. Deus abençoe, queridos irmãos. Amamos vocês. Eu vou fechar aqui. Qualquer coisa a gente se fala.